Okay, hello everyone. Good evening to this series of workshop on rights and resources for the Latin America community in Ireland. I am Victor Flores, project officer, and on behalf of LASC and Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda, I want to give you a warm welcome. It's a nice day today. And the LASC is an Irish organization that believes in a Latin America and an island based on equality, social justice, and the equitable realization of cultural, social, political, civil, and economic rights for humanity. And the Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda is a voluntary, no-profit organization and independent of political and religious parties. We do community service. With these workshops, we want to create an space for the exchange of knowledge, information, and experience in an environment free of prejudice, race, gender, class, etc., and from a solidarity perspective. We hope in the future we can build a network or support group for the Latin America community in Ireland. This workshop will be facilitated by LASC and by Irish and Human Rights and Equality Commission. So all the people who can join this one, it's free for everybody. The topic for today, for tonight, is the citizenship participation, political participation, right to vote, participation in cultural and sport activities, volunteering, how to register as a civil society organization, etc. The workshop will be presented by Valeria Aquino. She is Integration Officer at the Immigration Council of Ireland, ICI, and Institutional Relation at the Association of Brazilian Families in Ireland, AMBI. Welcome, Valeria. The workshop is yours. Thank you for coming. Oh, thank you very much, Victor, for inviting us, for inviting AMBI and me specifically for this session. Like you know, like now I have to switch to Portuguese. So like just to say thank you, and so we can talk a little bit at the end. Então, pessoal, boa noite, bom dia, na verdade, né? São 6 da tarde, mas o dia tá bem claro aqui ainda por conta do horário de verão. Eu vou falar com vocês hoje um pouco sobre participação cidadã, né, a convite do LASC. O LASC, em parceria com a AMBI, nós estamos colaborando com o desenvolvimento, né, e com a apresentação de alguns workshops com informação para a comunidade latina aqui da Irlanda. E um desses workshops é o workshop de hoje, que fala sobre participação cidadã. Né, um pouquinho sobre mim, meu nome é Valéria Aquino, eu sou da cidade de Lençóis Paulista, interior de São Paulo, eu sou assistente social formada pela PUC Campinas, eu trabalhei no Brasil antes de vir para a Irlanda em organizações do setor público, do setor privado e também do setor de non-profit, né, de organização não governamental. Eu cheguei na Irlanda em 2012 como estudante de idioma, né? Como todo estudante de idioma, eu trabalhei em várias outras atividades que não estavam relacionadas à minha formação. Eu trabalhei como au pair, trabalhei bastante como cleaner, e agora eu trabalho em 2 organizações. Eu trabalho no Immigrant Council of Ireland, eu sou Integration Officer lá. No Immigrant Council of Ireland, eu trabalho em projetos que colaboram com a integração dos imigrantes aqui na Irlanda, que seriam projetos, por exemplo, de desenvolvimento de lideranças, para promover a participação política dos imigrantes, e também eu sou responsável por um serviço chamado Anti-Racist Support Service, que é uma linha direta de suporte para vítimas de racismo e discriminação aqui na Irlanda. E eu trabalho como voluntária na Associação das Famílias Brasileiras na Irlanda. Agora a minha função é co-diretora executiva, eu divido essa função de direção executiva, até o Vitor tem
tem o título que não está atualizado, mas eu divido essa função agora mais atualmente com o Luiz Gasparelli. Ele é formado em educação, ele tem doutorado em educação e ele é responsável por alguns dos projetos da AMB, e ele divide essa função mais executiva da AMB comigo. Sobre o tema de hoje, né, sobre o tema sobre participação cidadã, né, o que é a participação cidadã, né? Falando de uma forma bem mais técnica, né, ele se refere à participação ativa de indivíduos de uma sociedade no processo de tomada de decisões que afetam o coletivo. E não apenas no âmbito político, né? Quando a gente fala de cidadão e tal, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é a questão da política, de participação política. É claro que essa é uma coisa central da participação cidadã, que é onde as decisões são feitas, né? No âmbito político, mas também do âmbito social, cultural e econômico. Então, ter essa participação cidadã ativa é participar, mesmo como indivíduo, desse processo de decisão que ocorre nessa esfera mais coletiva e pública. É bem desafiador falar da participação cidadã enquanto imigrante, porque eu sei, assim, que o sentimento que a gente tem quando a gente imigra, né, quando a gente está no país que não é o país nosso de nascimento, a gente sempre tem aquele sentimento, assim, de não pertencer, né, eu estou aqui só temporariamente. Então, esse papel de cidadão que a gente acha que está ligada só mesmo a cidadania em si, eu tenho o passaporte X, Y e Z, que na verdade não é só isso, né? A partir do momento que você está em um país, independente da sua condição, do seu visto, você tem direitos e você tem também uma responsabilidade com aquela comunidade que você está ali. Então, exercer o seu papel como cidadão na condição de imigrante é uma coisa que é possível e é recomendável, inclusive, né? A gente sabe também que na condição de imigrante a gente está sempre com um pé aqui e outro lá, né? A gente não sabe por quanto tempo a gente fica, né? Alguns de nós já estão mais estabelecidos e já têm plano de ficar aqui por um período mais longo ou até para sempre, né? E outras pessoas estão aqui por um período menor, vieram com visto de estudante, como eu vim, que agora são só 8 meses, né? Ou vão ficar aqui por 1 ano, 2 anos, não importa, né? O tempo que você fica aqui na Irlanda não precisa definir como vai ser a sua participação aqui, como vai ser a sua interação com a comunidade, como vai ser a sua contribuição aqui com a comunidade irlandesa, né? E por que é importante, né, essa participação cidadã? Por que é importante a gente se engajar e estar mais atento mesmo ao que está acontecendo ao nosso redor, né? É aquela relação que é o ganho para você como indivíduo, né? Quando a gente deixa o nosso país e a gente vai para um outro país para morar, eu acho que o melhor cenário é a gente vivenciar por inteiro aquela comunidade, aquele país, aquela cultura. Então, se a gente ficar ali só no nosso círculo de amizade, se a gente ficar ali só naquela condição de temporário, de estou ali só por enquanto, a gente não se conecta com aquela cultura, a gente não se conecta com aquela comunidade que a gente está vivendo. Então, fica uma coisa superficial, né? E até pensando, por exemplo, em quem está aqui para desenvolver uma língua, para aprender a falar inglês fluente e tal, esse contato com as pessoas e essa curiosidade de saber mais como que esse país funciona, né? Como eu posso ajudar nisso aqui. Faz parte também desse aprendizado seu de vivência da língua inglesa, porque você vai ter que se comunicar, né? Você vai ter que falar com seu vizinho, vai ter que falar com uma pessoa que é proprietária do mercadinho que você vai comprar, você vai ter que interagir com outras pessoas que você está trabalhando, então toda essa interação, essa vivência que você tem daquela comunidade como indivíduo, é um ganho para você também, né? E é claro que a comunidade ganha também, ela ganha porque você traz o seu conhecimento, a sua expertise, as suas habilidades,
com você, a sua forma de ver o mundo, porque a maneira que a gente trabalha no Brasil, a maneira que a gente lida com as pessoas do Brasil, a maneira que a gente faz as coisas no Brasil é diferente do que acontece aqui. Então, a gente traz também esse conhecimento nosso, essa maneira diferente que o brasileiro tem de interagir com as pessoas. E a gente acaba somando, né? Então, todo mundo ganha quando você decide mesmo participar mais e se engajar mais na comunidade que você está inserido. Para começar, eu acho super importante, né? Eu estava até conversando com algumas pessoas há um tempo atrás, falando, por exemplo, como é importante a gente conhecer o lugar que a gente está indo para fazer o intercâmbio, para emigrar, para trabalhar. Né? A Irlanda, ela é um país tão fascinante, com tanta coisa interessante, com uma história tão não sei como me expressar, assim, é tão particular e tão rico que eu acho que seria uma pena mesmo a gente não se interessar em saber mais, em conhecer. E eu acho que esse processo de conhecer mais o país também nos aproxima mais da comunidade, também nos aproxima mais das pessoas. E como a gente está falando hoje da participação cidadã, então eu vou falar um pouquinho agora sobre a organização política aqui da Irlanda, né? Como funciona. No Brasil, a gente tem lá os poderes, né? Os três poderes, a gente tem o nosso presidente, a gente tem o vice-presidente, a gente tem os deputados, os senadores, os prefeitos, os vereadores, tem toda essa divisão. Aqui na Irlanda, como funciona, né? Eles têm o parlamento irlandês, que tem o presidente, que tem uma função que é bem mais executiva e mais representativa, vamos dizer assim, mas que é bem importante aqui na Irlanda. Eles têm também os senadores, como a gente tem no Brasil, os deputados, que aqui eles chamam de TDs, eu acho que uma palavra que eu vou usar mais porque é o que a gente mais ouve na mídia e tal, essa expressão TD, que seria mais ou menos equivalente aos deputados brasileiros, mas eles têm uma maneira de governo diferente, né? No Brasil, a gente tem o presidente como, vamos dizer assim, o centro do poder mais nacional, né? Aqui eles têm um sistema de parlamentarismo, então tem o primeiro-ministro, que eles chamam Taoiseach. Eu sempre me embanando com as palavras em Irish, mas é importante a gente aprender a pronunciar certinho. Eu até vou colocar o link de um vídeo de um senhor bem bacana que ele ensina a pronúncia de algumas palavras da política que são mais frequentes, por exemplo, Dáil, que é como eles chamam a Casa de Deputados deles, né? O Dáil, Taoiseach, que é o primeiro-ministro, e esse último é complicado, eu não vou saber falar para você. Não vou saber, mas eu ponho um videozinho lá para vocês poderem saber a pronúncia certinha. Que é o Deputy Prime Minister, que essa palavra em Irish significa o segundo nome no poder. Então, depois do primeiro-ministro, vem essa pessoa, que por enquanto essa função é do Leo Varadkar, que era o Taoiseach na gestão passada, que agora o Taoiseach é o Michael Martin, TD, que é do Green Party. O presidente, eu acho que todo mundo conhece, né, que é o Michael D. Higgins, né, ele é um presidente que eu acho que as pessoas admiram bastante, e é bem conhecida a figura dele, ele é bem aberto, bem acessível para as pessoas, ele faz bastante eventos lá na casa do presidente mesmo, convidam as comunidades, tal, é uma maneira diferente de se relacionar com a comunidade do que a gente está acostumada no Brasil, com a figura do presidente, que é uma coisa assim quase que inalcançável, né? Aqui ele é bem mais próximo das comunidades e tal. E daí tem a divisão do governo local também, que tem os mayors, que são como se fossem os prefeitos no Brasil, e os councillors, que têm um papel parecido com o dos vereadores no Brasil também. Só como exemplo, a Hazel Chu, ela é o mayor aqui de Dublin, só para vocês terem uma ideia.
Vocês também provavelmente devem ter ouvido falar dela bastante, que ela tá sempre, ela é bem ativa na mídia e tal, ela é bem vocal para as coisas que ela acredita e tal, e ela também tem ela também é descendente de imigrantes, a família dela veio da China, os pais dela, então ela nasceu na Irlanda, mas ela é descendente de imigrantes, então ela tem uma conexão e uma abertura bem grande para trabalhar com as comunidades de imigrante aqui. Daí, como eu vou falar para vocês agora com relação às eleições, né? Como que funcionam as eleições. Aqui eles têm local elections, que são as eleições locais, onde são eleitos os councillors, que são como se fossem os vereadores no Brasil, e a cada 5 anos essas eleições ocorrem. Então, agora a próxima vai ser 2024, né? 2019 foi a última eleição. Tem os referendos, que esses referendos, eles não têm uma data para acontecer, eles são por demanda. Então, teve o referendo do Repeal the 8, teve o referendo para legalizar o casamento de same-sex marriage. Então, toda vez que tem a demanda de ter um referendo, de ter uma decisão coletiva, então eles chamam esse referendo e daí disponibilizam a data e tal, e daí todo o processo para poder participar, depois eu falo com vocês daqui a pouquinho. Daí tem a General Elections, que são as eleições gerais, que são eleitos os TDs, né, que são os equivalentes aos deputados no Brasil, também a cada 5 anos. A próxima eleição, provavelmente em 2015, em 2025. Tem as eleições presidenciais, né, que elege o presidente da Irlanda, que acontece a cada 7 anos. Né, o Michael D foi reeleito, então esse é o segundo mandato dele. A próxima eleição, 2025, vai ocorrer. E tem as European Elections, onde são eleitos os membros do Parlamento Europeu, né, que acontece também a cada 7 anos, e que a próxima eleição vai ser em 2025. Como funciona a questão do direito ao voto? E por que eu estou falando com relação a isso com vocês hoje? Porque a gente pode pensar, porque eu sou imigrante, eu não tenho direito a voto, né? Na verdade, nós temos direito a voto, né? Essa tabelinha aqui é bem explicativa, bem facinho para a gente poder entender, por exemplo, se você é residente ou irlandês, se você é irlandês ou tem citizenship, se você tem a cidadania, você pode votar nas eleições locais, você pode votar na eleição geral, você pode votar nos referendos e na eleição presidencial, e você pode votar nas eleições europeias. Se você é residente e é britânico, você pode votar na eleição local, na eleição geral, mas você não vota nos referendos e não vota nas eleições europeias. Daí você vota onde você pertence, né? Que seria meu pai. Eu falo o termo, eu penso o termo em inglês e não falo em português, na Inglaterra. Se você é um residente, um europeu, você vota na eleição local, mas você não vota na eleição geral, e você não vota no referendo, e você não vota nas eleições europeias também. Você vota nas eleições europeias, perdão. É verdade. Desculpa, essa aqui já está atualizada. Na verdade, aqui, por conta do Brexit, então você não vota nas eleições europeias. Me desculpa, depois do Brexit você não tem mais o direito, é claro, porque você não é mais europeu. Então, se você é residente europeu, você vota na eleição local, mas você não vota na geral, e você não vota nas eleições presidenciais e nos referendos, mas vota nas eleições europeias, porque você é europeu. E se você não é europeu, mas você tem direito de permanência na Irlanda, qualquer visto, inclusive Stamp 2 de estudante, você pode votar na eleição local. Mas aí você não vota em nenhuma das outras eleições, né? Na eleição geral, no referendo, e na eleição presidencial e nas eleições europeias. Daí tem essa limitação. Mas essa facilidade, vamos dizer assim,
não é uma sorte nossa de estar aqui na Irlanda e ter esse acesso ao voto, mesmo que seja só nas eleições locais, porque não é uma coisa que é muito comum nos países, em outros países, eles darem acesso aos imigrantes para voto nas eleições locais. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar, né, quando tiver eleição local de novo, de fazer o registro do voto e participar, porque é importante também até para vivenciar essa experiência de estar votando em um outro país, como funciona a questão do voto aqui e da participação política também, que é bem interessante. Eu vou colocar para vocês aqui agora um vídeo bem rapidinho, que esse vídeo ele foi produzido durante as eleições locais, as últimas de 2019, nós produzimos no Immigrant Council of Ireland vídeos em 10 línguas diferentes para promover o direito ao voto. Então, o vídeo explica um pouquinho para vocês como é que funciona o processo. Eu vou colocar aqui. Em maio, teremos as eleições locais por toda a Irlanda, para eleger os novos representantes dos governos municipais e dos condados. Todas as pessoas com 18 anos ou mais que sejam residentes na Irlanda podem votar ou até mesmo concorrer às eleições locais, independente de sua nacionalidade. Então, por que você deve votar? I'm voting because I want a say in the facilities provided for the community. I'm voting so my community gets represented. I am voting because I want business support for my community. Se você quiser votar, seu nome precisa ser adicionado ao registro eleitoral. Para fazer isso, você precisa, primeiro, pegar um formulário de inscrição nos escritórios dos governos locais, bibliotecas ou online. Segundo, preencha. Terceiro, retorne pelos correios. Por fim, vá e vote. Para maiores informações, visite o site immigrantcouncil.ie. Então é isso. O vídeo explica um pouquinho, mas eu vou falar de novo bem rapidinho. Como que faz para você votar aqui? É uma diferença grande do Brasil, né? Que a gente está acostumado lá, quando você faz 16 anos que você já tem o direito ao voto, você vai até o cartório eleitoral e faz o registro do seu título de eleitor. Então, toda eleição você só vai lá com o seu título e você vota na sessão e tal, e no local que é perto da tua casa. Então, você faz esse registro uma vez apenas, né? Aqui na Irlanda é diferente, né? Você tem que fazer o registro e dizer que você quer votar cada vez, em cada eleição. Então, toda vez que tem uma eleição, eles dão um período de tempo que você tem que demonstrar que você quer participar daquela eleição, que você quer se registrar para votar. Então, você tem que preencher o formulário de registro de eleitores. Esse formulário você pode ou baixar online, eles têm uma página, ou você pega a cópia mesmo do formulário nos escritórios do Dublin City Council, e você preenche e você envia por correio de volta para o governo local, e daí eles registram você no sistema. Daí eles vão mandar para sua casa um formulário igual esse aqui, olha, que tem do lado, que eles enviaram para mim nas últimas eleições. E daí, quando você for votar, você leva esse formulário e algum documento de identificação para poder votar. Então, é assim que funciona. Daí, agora vem a parte mais interessante. Como é que você vota aqui? No Brasil, geralmente, por exemplo, vou focar aqui nas eleições locais, porque tem mais a ver com o nosso direito ao voto e é o que a gente tem acesso. Por exemplo, nas eleições locais, no Brasil, as eleições municipais, tem os candidatos, né? E as pessoas da cidade, independente de que área elas moram, elas podem votar por qualquer dos candidatos que estejam lá. E daí, dependendo da quantidade de vagas, os candidatos mais votados acabam sendo eleitos. Aqui na Irlanda é diferente, né? Você não faz a escolha só não vota só em um candidato. Quando você vai para o local de votação, eles te dão uma comanda parecendo essa daqui do lado. É claro que essas fotos são ilustrativas e tal. E daí o que você faz? Você vai numerar de 1 até o último candidato qual a sua preferência. Então, o número 1 é o meu preferido. Daí a minha segunda escolha é o 2, daí o 3, o 4, o 5, o 6, o 7.
Daí assim por diante que funciona. Cada constituinte, aqui, por exemplo, Dublin, não é, a eleição local não é Dublin, toda Dublin, ela é por região. Por exemplo, tem Dublin Central, tem Dublin North, Dublin, cada um tem uma área diferente, então você pode se candidatar e você pode votar só na área que você mora ou na área que você trabalha, você tem que ter alguma conexão com aquela área. Né? Você não pode votar, por exemplo, eu que moro aqui em Artane, na parte norte, Artane Whitehall, eu não posso votar lá em Tala, por exemplo. Eu tenho que votar aqui na minha região, para os candidatos aqui da minha região. O que eu acho bem bacana também, porque te coloca mais próximo do seu candidato, né? Geralmente é uma pessoa que você já conhece, porque é ali da sua comunidade, e daí meio que queria esse senso mesmo de comunidade, porque a pessoa também morando ali, ela tem mais conhecimento do que a comunidade necessita e tudo mais, e fica também mais acessível para todo mundo. Daí, como funciona, depois que todo mundo fez essa contagem, 1, 2, 3, quais os preferidos, daí começa a contagem de votos. Eles têm, cada constituinte tem uma cota, então, por exemplo, a cota é, sei lá, 2.000 votos. Então, quando eles contam primeiro todas as opções 1. Então, se algum candidato atingiu essa cota já na contagem do primeiro voto de opção, daí a pessoa já é eleita. Se não, daí eles vão para a contagem da segunda opção, até ter uma pessoa que atingiu a cota para poder ser eleita. Se essa pessoa ela atingiu a cota e tem mais votos do que ela precisa da cota, então esse voto que é surplus, que está sobrando, é dividido com os outros candidatos, por exemplo, de acordo com a segunda escolha. Então, por exemplo, vamos dizer aqui a Doyle, da Liberal Socialists, ela já teve a cota dela como primeira opção e ela foi eleita. E daí ela tem mais, sei lá, mais 500 votos que ela não precisa, porque ela já tem mais do que a quantidade de votos que ela precisa. Então, desses 500 votos, as pessoas que votaram segunda opção, os votos, as pessoas de segunda opção, esse voto vai ser transferido para esse candidato, que ainda está lá para ser eleito. Então, se a pessoa atinge, tendo essa distribuição de votos, e atinge a cota, ela é eleita também. Daí, o que acontece, por exemplo, quando mesmo com a distribuição de votos, nenhum dos candidatos atingem a cota. Então, quem tem menos votos é eliminado e o voto dessa pessoa é redistribuído. Então, por exemplo, se está na contagem 2, ou na contagem 3, ou na contagem 4, ou na contagem 5. Eles dizem que esse sistema é melhor do que o sistema que a gente usa no Brasil, porque significa que pelo menos um dos candidatos da sua preferência vai ser eleito, porque mesmo talvez o seu candidato de preferência não é eleito, mas a sua segunda opção ou a sua terceira opção é eleita. Então, eles falam assim, nenhum voto vai ser perdido nas eleições, porque você tem essa contagem como é que eu posso dizer, de opções, né, de 1 até o último candidato. Eles chamam esse sistema de transferência de votos também. Eu acho bem interessante, mas é bem demorado, porque é bem manual, né, então, você imagina, né, o tempo que demora. Lá no Brasil, você faz a eleição num dia até o final da noite, em alguns municípios você já tem a contagem, né, porque é tudo eletrônico. Aqui os votos a contagem de votos vai, assim, por um período bem longo, porque é tudo manual e tem esse sistema, né? Conta voto 1, daí volta, teve surplus de votos, daí redistribui, daí conta voto 2, daí vai, é mais complexo. Mas está funcionando para eles, todo mundo está satisfeito, então vamos aí, né? Agora, falando, só para concluir aqui com relação à participação política, né, participação cidadã na parte mais política, a gente não só como
por exemplo, Stamp 2 ou Stamp 4, como imigrante, a gente pode votar, mas a gente pode também se candidatar a consular, a vereadora aqui. Ao Immigrant Council of Ireland, a gente dá apoio, né, dá suporte para as pessoas que querem se candidatar. A gente tem até um programa de estágio, né, que a gente coloca uma pessoa que tem interesse a se candidatar como consular com um consular que está trabalhando agora, que foi eleito, para a pessoa ter uma ideia de como é o trabalho, como funciona o dia a dia e tudo mais. Como no Brasil essa função ela é remunerada, então pode ser uma opção, né, para quem queira também mudar um pouco de área, queira contribuir de alguma forma, de uma forma diferente, então tá aí uma opção também. Então, quem tiver interesse em se candidatar, também pode procurar o Immigrant Council of Ireland, que a gente dá todo o suporte. Agora, falando de participação em atividades voluntárias. Eu acho que o trabalho voluntário, ele é um trabalho tão bacana, e eu acho que tem tanta gente se beneficia, porque primeiro é um trabalho, quando você trabalha como voluntário, você tem vamos dizer, a possibilidade de escolher o que você vai fazer, né? Porque geralmente quando você trabalha remunerado, você não faz só as coisas que você gosta, né? Mas como voluntário você tem esse privilégio de escolher o que você quer fazer e qual que é o seu interesse. Então aqui na Irlanda tem uma tradição assim de bastante incentivo ao trabalho voluntário. Tem centros grandes de voluntariado, a maioria das organizações não governamentais, eles pegam voluntários, né? Vocês devem ver, por exemplo, todas as lojas do Shared Shopping, eles praticamente vivem do trabalho voluntário, né? A maioria das pessoas trabalhando lá são voluntários, e são espaços bem bacanas, assim, para a gente poder interagir com a comunidade, poder colaborar também, de alguma forma que não é através da política, através de se candidatando, né? Mas a gente colabora com a comunidade local também, como voluntário. Né? Normalmente não é remunerado, mas algumas organizações, eles ajudam com despesa de transporte, com alimentação, e eu acho que no final das contas, eu acho que o mais importante também é que você tenha essa experiência de trabalhar com a comunidade aqui, com uma organização local, então é uma coisa bacana para você adicionar no seu currículo também. A AMB, né, que eu sou voluntária lá, por exemplo, a gente tem vários voluntários e a gente faz carta de recomendação para os voluntários que trabalham com a gente, quando eles aplicam para trabalho. Então, fica como uma experiência também, mesmo sendo voluntária, mas que ajuda para você conseguir um trabalho novo, e também para desenvolver, para você poder praticar o seu inglês, poder fazer amizades e tudo mais. Eu coloquei aqui algumas opções de sites que vocês podem procurar com trabalho voluntário disponível. Tem bastante opção de todas as áreas que vocês possam imaginar. O mais conhecido é o volunteer.ai. Ele tem várias vagas, tanto para a área administrativa, quanto para a área mais social mesmo, de cuidado com o idoso, de eventos e tudo mais. O Active Link, ele tem oportunidade de trabalho voluntário, mas também tem vagas de trabalho para a área de sem fins lucrativos, né, para ONGs. Então, eu acho que praticamente todas as ONGs da Irlanda anunciam as vagas no Active Link. O Active Link é bem bacana também, porque além das vagas de trabalho de voluntariado, você tem opção de cursos que você pode fazer, opção de, por exemplo, oportunidade de financiamento para projetos. É um site bem voltado para o terceiro setor, para a organização não governamental e para quem quer trabalhar nas organizações não governamentais. Então, é bem bacana. E o último ali, o SARI, é Sports Against Racism Ireland, que também eles trabalham bastante com voluntários.
principalmente aqueles que têm interesse em serem voluntários de prática de esporte, né? Se você tem formação de educação física ou curte esporte, eles trabalham, tem vários projetos também de incentivar as pessoas a praticarem esporte, mas também uma forma de se engajar, de engajar a comunidade de imigrante e tal, na comunidade local, e também de, vamos dizer assim, de promover a diversidade, a inclusão das pessoas e combater o racismo e discriminação. Então, é uma organização bem bacana, assim, eles têm projetos super legais, então vale a pena quem tem essa paixão por esporte, quer fazer esse trabalho voluntário, o SARI é uma opção bem bacana. Passando aqui. Quem gostaria também de fazer trabalho voluntário e colaborar ao mesmo tempo com a comunidade brasileira, nós temos algumas organizações que trabalham no suporte aos brasileiros aqui na Irlanda. É claro que tem várias outras, assim, talvez eu não coloquei aqui na lista, mas que tem essa conexão mais próxima com a comunidade brasileira. As que eu tenho mais contato são as que eu coloquei aqui, né? O Grupo Mulheres do Brasil, né? Eles têm a página deles no Instagram, tem Facebook também. Eles desenvolvem, elas, né? As meninas desenvolvem projetos de suporte às mulheres brasileiras aqui na Irlanda. Esse Grupo Mulheres do Brasil, ele é como se fosse uma franquia desse projeto maior, Grupo Mulheres do Brasil, que tem vários lugares no Brasil e no mundo. Então, é uma rede bem grande de suporte à mulher brasileira. E tem a filial aqui de Dublin, que é super ativa, eles têm projeto de empreendedorismo, tem projeto de suporte a vítimas de violência doméstica, tem várias atividades, assim, eu coloquei o link ali também para vocês depois, o Vitor vai compartilhar a apresentação com vocês, aí vocês podem acessar ou procurar eles no Instagram e no Facebook, mas tem várias atividades, várias oportunidades para se engajar. Tem o Católicos em Dublin também, para quem é católico e até para quem não é, né, porque eles fazem um trabalho social bem bacana de suporte aos brasileiros em situação de vulnerabilidade aqui, vítimas de violência doméstica ou pessoas assim que estão passando por um momento financeiro mais crítico, e também é um local assim bem bacana para você fazer amizade, o pessoal é super bacana lá do Católicos em Dublin, então também eu coloquei o link ali para vocês. Tem o Latin American Solidarity Center, que é quem está aqui com a gente hoje, o Vitor, e eles têm brasileiros também que são ativos no LASC, porque é uma organização que trabalha com a comunidade latina como um todo, então tem brasileiros, tem pessoas de praticamente todos os países ali da América Latina, então também é uma opção bacana para quem quer colaborar com as comunidades de imigrante e quer conhecer as pessoas também, quer colaborar de alguma forma. Daí a AMBI. A AMBI é a Associação das Famílias Brasileiras na Irlanda. Nós também somos uma organização comunitária 100% de trabalho voluntário. Então, a AMBI ela foi fundada em 2010. Na verdade, assim, a AMBI é a Associação das Mães Brasileiras na Irlanda, que foi como a ideia surgiu há 10 anos atrás, que era um grupo de mães brasileiras que se reuniram para se ajudar mesmo, para dar suporte entre elas, né, por conta de se sentirem isoladas e tal, e também por conta de terem filhos, né, como fazer para trazer a cultura brasileira para dentro da casa, para ensinar o português como língua de herança para as crianças. Então, a ideia da AMBI surgiu há 10 anos atrás. Mas com o passar do tempo, a comunidade brasileira cresceu aqui na Irlanda, né? Então, a gente começou a trabalhar também com não só as famílias e não só as mães, mas também as famílias todas. E agora, atualmente, a gente trabalha com a comunidade brasileira como um todo. Nós temos vários projetos, né? A gente tem 2 frentes de trabalho, uma que é a parte mais de herança e educacional, que a gente tem
aulas de português como língua de herança para as crianças, a partir de 3 anos de idade. Nós temos vários eventos culturais acompanhando o calendário brasileiro. Então, a gente tem Carnaval, a gente tem festa junina, Natal, Dia das Crianças. Claro que agora com o Covid, desde o ano passado a gente conseguiu fazer um evento só, a gente fez só o Carnaval. Depois a gente não pôde fazer evento nenhum mais, mas em tempos normais a gente tem pelo menos 4 eventos por ano na AMB. E também todo com apoio dos nossos voluntários. E a gente tem a parte de integração também, que tem apoio do governo irlandês e do Dublin City Council, e da Embaixada Brasileira também em alguns projetos. A gente tem um projeto que chama Brazil in Your School, que nós vamos nas escolas irlandesas e a gente oferece workshops de capoeira e de dança brasileira. Nós temos um projeto chamado Minha Nova Casa Irlanda, que são sessões informativas para brasileiros aqui na Irlanda, principalmente os que acabaram de chegar, né, que ainda precisam de bastante informação e tal. Então, é um projeto para informar mesmo os brasileiros de como navegar aqui nesse sistema diferente do nosso. E nós temos também vários eventos comunitários em parceria com o Dublin City Council, principalmente com os idosos. Então, a gente faz piquenique com eles, a gente faz bailinhos, a gente vai caminhar, a gente faz vários eventos em parceria com o Dublin City Council. E nós temos agora também o nosso coral virtual, né? Como a gente não está podendo se encontrar, então o coral está ensaiando agora através do Zoom, e a gente grava vídeos com as músicas no final. Então, esses são os projetos que a gente tem. A gente está sempre de portas abertas para novos voluntários também. Então, se você tiver interesse em participar, em colaborar com qualquer um desses projetos que eu acabei de falar também, só entrar em contato com a gente. Eu vou colocar para vocês aqui só um videozinho institucional da AMB, para vocês verem um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve. Então, é isso. Opa! Eu esqueci só de incluir, que o Vitor pediu para incluir também, para falar um pouco de como, se você achar que não tem nenhuma das opções ali que você está a fim de fazer, e se quiser montar a sua própria ONG e fazer seu próprio trabalho, como faz para você poder montar, né? Aqui na Irlanda, você pode ser uma organização não governamental de várias formas, tem várias tipos de organização que você pode montar. É bem detalhado, então eu vou deixar para vocês, no slide eu coloco aqui como um vou acrescentar um slide a mais, com alguns links para vocês poderem procurar. Tem o The Will, que é uma organização que dá suporte para organizações não governamentais aqui na Irlanda, inclusive oferecendo vários cursos, assim, de como montar a sua ONG, como cuidar da parte financeira, como se registrar como charity aqui, como fazer contratação, como fazer arrecadação de recursos. Então, eles oferecem uma gama bem extensa de cursos de formação e suporte para as pessoas que queiram formar a sua organização. Eu acabei esquecendo de adicionar, mas eu vou adicionar um slide a mais com essas informações para vocês, né? E tem opções também para você, por exemplo, como a AMB, que nós somos uma unincorporated entity, né? Nós não somos uma charity, nós somos um grupo comunitário, mas nós temos nossa conta bancária, nós temos nossa constituição, nós temos toda a documentação de seguro, de child protection, que a gente tem que seguir, né? Por exemplo, todos os professores que trabalham com a AMB têm que ter o Garda Vetting, que é tipo antecedentes criminais que a gente tem no Brasil. Então, todo esse processo de como fazer para trabalhar com pessoas vulneráveis, né? Tem tudo explicadinho também no material que você pode encontrar lá no site do The Will. Eu vou passar para vocês o link do site para vocês poderem entrar em contato.
E no mais é isso, gente. Eu deixei aqui meus 2 e-mails, tanto da AMB quanto do Immigrant Council. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. A qualquer momento a gente está lá para responder. Então é isso. Thank you very much, Valeria. Thank you very much for this presentation. So now I just put off the recording and we can chat with the people now. Thank you very much. And